convidadas, convocadas, as 4 turmas, né, do módulo 1 do eixo, né, para uma discussão puxada pelo professor Valdir Quadros. Acho que vocês tiveram aula já com o professor Valdir Quadros, uma turma só, né? O professor Valdir Quadros, que é professor lá do CESIT, do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, ex-diretor do Instituto de Economia, trabalhou um tempo na prefeitura como secretário de assistência social, então conhece um pouco a realidade de vocês. E a ideia é a gente fazer ele vai apresentar uma discussão aqui sobre a economia brasileira nos anos 2000, quais foram as dificuldades que se colocaram na economia brasileira e como a gente tem enfrentado esse quadro de crise internacional, né, de como que o Brasil tem reagido a isso. A ideia então é que ele faça uma breve exposição, depois a gente abre para o debate, vocês poderão fazer perguntas, fazer uma discussão aqui mais ampla. Tá bem? Então passo logo a palavra ao professor. E nós vamos discutir a situação atual, olhando para o desempenho da última década, mas também olhando para a próxima década, certo? Claro que sem respostas, mas discutindo os desafios. O que está hoje colocado perante a economia e a sociedade brasileira? Quer dizer, o que está em jogo nesse momento? Né? O que pode vir a acontecer, né? Dependendo das decisões que forem tomadas no momento, né? Na atualidade. Eu vou fazer um duplo percurso. Vamos conversar sobre a economia brasileira, grandes linhas, né? Ninguém aqui vai se tornar especialista nisso. Pegando o sentido, né, mais geral do comportamento da economia pós 2003, 2004 e fazendo também um diálogo, né, colocando simultaneamente a repercussão desse desempenho econômico na estrutura social, né, na situação do emprego e na pirâmide social, nas classes sociais, para a gente situar melhor, ou pelo menos tentar situar, essa discussão recente de classe média, de classe C, de nova classe média, né? Que isso tem estado muito presente na mídia, no discurso governamental, né? Entre o pessoal de marketing das empresas. Então, vamos tentar rapidamente situar essa discussão. Essa discussão também é polêmica, tá certo? Eu vou dar uma interpretação, né? E é uma interpretação. E é a do momento. Que a gente sempre trabalha com as convicções, mas as convicções do momento. Depois, muitas vezes, a realidade muda, ou as análises evoluem, né? E a gente vai também evoluindo e muitas vezes até mudando de opinião. Isso faz parte do nosso trabalho. Ou seja, nós trabalhamos com a verdade, mas a verdade estabelecida naquele momento, né? Naquele período, né? A gente tem sempre que estar acompanhando a verdade e evoluindo com ela. Então, o que aconteceu no Brasil nesses 2004 para cá? Primeiro, para a gente ter que compreender com clareza o que aconteceu, a gente tem que olhar para trás, sempre, né? Sempre a gente tem que olhar os antecedentes. Isso aí é um bom caminho, né? Olhar para a história recente. Por quê? A gente só vai entender o impacto que teve o comportamento da economia brasileira na sociedade, no mercado de trabalho e na estrutura social, se a gente levar em conta um longo período de estagnação, que a economia brasileira ficou um crescimento medíocre, com alguns picozinhos de crescimento, logo depois afundava, e a estrutura social se degradando, e as instituições também, né, puxando para a nossa realidade da escola, tá certo? É só ver o que aconteceu com a escola pública, e a privada também, nós vamos ficar na pública, onde nós atuamos, de 80 para cá, certo? Então,
Por que 80? Porque 80, grosso modo, é o final do milagre econômico. Né? Da década de 70, que teve taxas expressivas de crescimento, muita mobilidade social, muita ascensão social, ou seja, um progresso social espantoso. Porém, com uma ditadura e com uma desigualdade social grave e se agravando. Esse é o Brasil, não é isso? É os dois lados. Muito progresso, houve de 50 a 80, e permanência da desigualdade e até se agravando a desigualdade social. Então, porque esse foi o eixo da nossa discussão até os anos 80. De 80 para cá, ou até 2002, 2003, 2004, esse período aí, acabou o milagre, o país ficou estagnado, a economia estagnada nos anos 80, nos anos 90, além da estagnação, desmonta, certo? Com a abertura indiscriminada que foi feita, as empresas nacionais começam a fechar, as indústrias principalmente, então avança o que nós discutimos sempre, esse processo de desindustrialização, que é uma coisa muito grave no Brasil, porque a nossa economia moderna, pós-30, e principalmente pós-50, ela se estruturou em torno da industrialização, o que provocou o progresso econômico e social no Brasil, com todas as nossas mazelas, foi esse processo de industrialização. Né? Então, se esse foi o eixo do nosso desenvolvimento, à medida que esse eixo regride, desmonta tudo, tá certo? É uma noção até intuitiva, não precisa ser um especialista para entender essa imagem. Né? Nós perdemos aquilo que era o mais dinâmico da nossa economia. E isso permanece até hoje. Esse é um desafio atual. Esse é um dos desafios, né, que se for bem enfrentado, podem nos conduzir novamente para um cenário de desenvolvimento. Senão, não tem como sair da estagnação. Muito bem. 2004. Muda. Não estruturalmente. Como eu falei, a desindustrialização permaneceu. Mas o mundo abriu uma extraordinária oportunidade para a periferia fornecedora de commodities e nós estivemos presentes nisso, com bastante destaque. Por quê? Porque, embora o país se industrializou, o agronegócio não parou, pelo contrário. Né? Então, esse setor exportador de grãos, por exemplo, soja, laranja, cana, açúcar, né, os derivados da cana, açúcar, álcool, teve um desenvolvimento de carne, né, exportação de carne. O Brasil é um país destacado em todos esses setores, ou essas commodities. A laranja, suco de laranja, sei lá, 90% do suco de laranja mundial é exportado pelo Brasil. É uma coisa gigantesca. Né? A gente sabe disso, mas é importante notar. Então, esse setor não estava estagnado. Né? Inclusive com desenvolvimento científico, tecnológico, Embrapa, né? Toda a parte de genética, desenvolvimento, quer dizer, tem pesquisas e é um agronegócio altamente competitivo. Né? As grandes empresas estão aqui, bom, tem filme, documentário, o que é a colheita de soja, aqueles maquinários, quer dizer, quantos milhões custa um trator daquele, uma colhedeira, né? É tão expressivo que a John Deere, aquela empresa americana que é destacada em termos de produção de equipamentos, né, desses tratores, essas coisas, vem para o Brasil, já está se instalando, fala, aqui basta só vender, portanto está aqui. Então, esse setor, eu quero chamar a atenção é o seguinte, nós tivemos um desenvolvimento que vem lá dos 70, mas que não parou no agronegócio e na mineração. Quando o mundo abriu essa oportunidade, nós estávamos muito bem situados, estamos muito bem situados. Então, isso aí, após 2004, começa a mudar a realidade da economia brasileira. Ou seja, o mundo foi, nós somos juntos. Esse foi o principal componente da reativação da economia. Não foi nada feito aqui dentro, isso que eu estou querendo chamar a atenção. Não foi decisão de política econômica, na minha visão. Não foi construído pelo governo, nem pelo Fernando Henrique, nem pelo Lula. O Lula, no primeiro momento, ele falou a verdade. Eu dei sorte.
Aí os marqueteiros chamaram a atenção. Não tem sorte, eu sou bom. Mas ele deu sorte, é bom também, mas ele deu uma bruta sorte. Aconteceu no governo dele, tá certo? Aí tudo bem. Claro que todo governante depois faz o marketing, né? Todos fazem isso, isso é natural. Não fui eu. Tá bom. Mas de qualquer forma, ocorreu essa mudança e o Brasil engatou. E qual é a origem? Você deve ter ouvido falar também, mas qual a origem desse fenômeno mundial? É a articulação da economia chinesa com a economia americana. Isso que puxou esse surto mundial. É a globalização com esse engate da economia chinesa que produz e a sociedade americana que consome. Então a produção foi para lá. As multinacionais todas vão para a China. Quem que exporta para os Estados Unidos? Uma boa parte das exportações são empresas americanas que estão produzindo na China e vendendo para os Estados Unidos. Bom, e os Estados Unidos compra, a China financia, e tem toda uma jogada financeira com seus saldos e tal, mas esse engate abriu um espaço que o Brasil entrou, como eu falei, fornecendo commodities. Claro, isso no primeiro momento. Na sequência, essa dinamização provocada pelo setor primário da economia vai se irradiando. Isso não fica na agricultura, não fica no campo, vai para as cidades, certo? Sempre assim. O agronegócio, ele movimenta as cidades também. Pega lá Campo Grande. Quem conhece Campo Grande, é uma cidade movimentada pelo agronegócio. Tudo vai para lá. O dentista, né, a pessoa vai no dentista na cidade, todos os profissionais, advogado, as pessoas que trabalham, quer dizer, tem um reflexo urbano grande. É claro que não cobre o país todo, senão estaria resolvido o nosso problema, tá certo? Se o agronegócio fosse capaz de incorporar toda a sociedade brasileira, pronto. Mas não vai. Se você fizer uma conta grosseira, vai chegar nos 30 milhões, direto e indireto, que cabe no agronegócio. E seria um país muito bom, hein? Um PIB com uma renda per capita, já pensou? Problemas são nossos, os 170 milhões. Como não dá para jogar fora, tem que industrializar. Não tem outra, nós não temos outro caminho para nos livrarmos de uma situação social muito assustadora, né? Que nós já sabemos o que é. Se a gente voltar nossa cabeça, que todo mundo viveu essa época, a maioria pelo menos, o que foi os anos 80 e os anos 90? A dificuldade, como essa crise vai pegando no emprego, nas instituições. Então, quando a gente tem claro, como eu disse, esse cenário anterior de estagnação, a gente percebe o impacto que teve esse período recente de crescimento econômico. Como foi benéfico. Após 2004, 2005, 2006, acorda o país. As pessoas começam a ter... É outro ânimo. As discussões, mesmo, tanto na mídia, mas na academia, volta a se discutir desenvolvimento econômico. Isso era uma coisa que ninguém mais falava. Parecia que o Brasil estava condenado a nunca mais poder crescer. Certo? Não estava mais na agenda de discussão o crescimento econômico, o desenvolvimento, geração de emprego. A sociedade como se tivesse conformada, obviamente pelo trabalho da mídia, aceitar uma situação de decadência, de estagnação, de falta de perspectiva. E, felizmente, esse surto de crescimento, que não foi uma maravilha, quando a gente pega as taxas, é 4, 4,5%, muito inferior ao que o país já cresceu dos 50 aos 80, porém, dobrou. Foi o dobro do que estava crescendo. Estava crescendo 2, 2 e pouco, vai para 4, 4,5%. Olha que aliviada. Isso tem um impacto violento. É importante colocar isso. Nós fomos na rabeira da periferia. Foi um dos que menos cresceu. Não na América Latina. Mas, como nós temos uma economia muito mais diversificada, essa taxa foi suficiente para dar uma grande reanimação na economia e no mercado de trabalho. Então, em termos bem gerais, o primeiro impulso vem pelo setor externo, pelas exportações, mas vai se irradiando e aí começa a dar certo. Quando a economia toma a dianteira,
ou começa a se movimentar, o resto começa a encaixar. O que é o resto? O salário mínimo está aumentando. Opa, isso estimula o consumo. Salário mínimo crescendo acima da inflação. Muito bem, mas não começou agora. Nos anos 90, o salário mínimo já crescia acima da inflação. É só a gente pegar os dados. No governo Fernando Henrique já se começou uma política de correção do salário mínimo acima da inflação. Só que não funcionava, ou seja, não tinha um impacto social. Por quê? Porque não tinha PIB. Aumenta o salário mínimo e daí? Uma boa parte na informalidade. Tinha fila de gente querendo trabalhar abaixo do salário mínimo. Então não pega. Da mesma forma, Bolsa Família. Foi importante? Claro que a Bolsa Família é importante. Mas já existia, com outro nome, o Bolsa Família no governo Fernando Henrique. É lá que começou. Mas não tinha efetividade. Por quê? Primeiro que era dimensão menor e também não tinha PIB. Quando vai tendo PIB, ou seja, quando começa a crescer na economia, esses outros elementos começam a ter um fator muito importante de retroalimentação. Então o salário mínimo está subindo, opa, mas o emprego está subindo também. O emprego aqueceu brutalmente aonde? Na base da pirâmide, ou seja, nas camadas populares. O que cresceu no Brasil foi emprego mal remunerado. Certo? Pode pegar todas as estatísticas. O emprego de alta remuneração cresceu muito pouco. Bom, mas veja bem. Então não prestou. Prestou. Cresceu o emprego de baixa remuneração. Justamente foi o emprego para as camadas que tinham condições de trabalhar. Que estavam desempregados, que estavam subempregados. Porque se crescesse só o emprego de alta qualificação, boa parte desses trabalhadores não entrariam no mercado de trabalho. São pouco qualificados, não é isso? Mas cresceu justamente nos setores de emprego popular, baixa remuneração. Então, isso teve um efeito muito importante do ponto de vista social, né? Mas muito importante mesmo. Então, a aprovação do Lula não é fruto de marketing, é porque a realidade, para amplas camadas da população, muito ampla, melhorou mesmo. Diminuiu o emprego,